Bom dia, sou a Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje é o corpo de Cristo. Voltarei já com a programação de hoje. Muito obrigada por pressionar em nosso canal a transmissão da Bíblia aberta. Hoje estamos em YouTube e Facebook. Então, gostaríamos da sua ajuda. Você pode ser uma bênção para nós, como nós somos uma bênção para você. Você pode ser uma bênção por pressionar curte e compartilhe esta transmissão. Quando você curte, eles vão saber, tanto o Facebook como o YouTube vão saber que você está gostando do nosso canal. Se pressionar compartilhe, quer dizer que você vai desejar que seus amigos também recebem a bênção da mensagem. Agora existem duas coisas que você, se você não pressionou ainda, precisa pressionar. Inscreva-se. Inscreva-se. Se está escrito inscreva-se, já foi inscrito. Isso é só no YouTube. Não sei o que fazer em Facebook, mas no YouTube está escrito inscreva-se. Se está escrito inscrito, quer dizer que você já pressionou inscreva-se, então não pressiona de novo. Mas se está escrito inscreva-se, então pressione para ser escrito inscrito. Agora também, quando tem a palavra inscrito, existe um sino. Se o sino está preto, quer dizer que você já pressionou o sino. Mas se não, pressione para tornar preto. Assim você receberá um lembrete de que a programação, a transmissão da Bíblia aberta vai ser apresentada a tal horas. Então, pressione aquele sino para receber essa notificação. Mas você receberá só se o sino estiver preto, certo? Agora, especialmente se faça tudo isso se estamos sendo uma bênção para você. Voltarei já com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de um dia de cada vez. Um guia devocional para cada dia do ano. Escrito por Dr. Alan Smith e traduzido por Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em Romanos 6,13, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Nem tampouco apresentei-vos os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não devemos entregar nosso corpo à natureza pecaminosa, mas em vez disso entregá-los a Deus, entregar-nos a Jesus e a Ele crucificado, garante que teremos vitória sobre a natureza pecaminosa. Por causa de Jesus, estamos vivos dentre os mortos. Não temos que enfrentar a segunda morte. Lucas 9, 23 a 24. Versão Almeida, revista e corrigida 2009. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por meio de mim perder a sua vida, a salvará. Voltarei já com o nosso tema escritura para a transmissão. Nosso tema escritura da transmissão encontrada em 2 Crônicas 7,14. Versão Almeida, revista e corrigida 2009. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Voltarei já com hino e testemunho. Alô, meus amigos, quantas bênçãos de hoje temos em ouvir esses versículos que lemos, devocional e tudo. E hoje eu tenho pensado a mensagem que diz o corpo de Cristo. Hoje eu vou cantar um hino que eu aprendi. Tentei procurar em alguma coisa que falasse sobre o corpo de Cristo. Achei em inglês e o hino é muito bonito, então eu traduzi. Eu não sei como vai sair em português, é um pouco diferente, mas preste atenção porque tem uma mensagem profunda. Este é o corpo de Cristo, belo, quebrado e abençoado, milagre do amor, dos amores, presença de Deus entre nós. Este é o cálice que Ele nos deu, infinitamente esvaziando e derramando, sacrifício feito para que sejamos salvos, agora e para sempre. Amém, amém. Somos curados pelo pão da vida. Amém, amém. Somos um no corpo de Cristo. Somos um no corpo de Cristo. Este é o corpo de Cristo, Verbo feito carne por sua graça. Milagre, mistério que nenhuma língua jamais poderia explicar. Este é o sangue do Cordeiro, presente de um imenso coração, derramado da cruz ao altar, que o amor conforta, enche e prevê. Amém, amém. Somos curados pelo pão da vida. Amém, amém. Somos um no corpo de Cristo. Somos um no corpo de Cristo. Este é o corpo de Cristo, reunido em esperança e fé, unidos por este amor, corpo e sangue. Ele oferece de novo e de novo, tudo pela fome que temos, satisfeitos só por isso. Então recebemos, lembramos e cremos e compartilhamos para que
outros vivem. Amém, amém. Somos curados pelo pão da vida. Amém, amém. Somos um no corpo de Cristo. Amém, amém. Somos curados pelo pão da vida. Amém, amém. Somos um no corpo de Cristo. Somos um no corpo de Cristo. Somos um no corpo de Cristo. Sim, a igreja é um no corpo de Cristo. Temos que lembrar também que cada parte do corpo faz uma função diferente. E vamos ver isso na mensagem de hoje. Então preste atenção quando ver a mensagem, porque voltarei já com a mensagem de hoje, que é chamado o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Vamos ver. 1 Coríntios 12, de 12 a 31. Versão Almeida, Revista e Corrigida 2009. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé diz, por que não sou mão? Não sou do corpo, não serei por isso do corpo. E se a orelha diz, por que não sou olho? Não sou do corpo, não serei por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dele. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas.
Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de cura? Falam todos diversas línguas? Interpretem todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Vamos abaixar a nossa cabeça agora e orar, e pedir a Deus que fale ao nosso coração, certo? Nosso Deus e Pai, nós chegamos na Tua presença agora, humilhados à Tua presença. Nós somos simplesmente feitos de pó. Mas Tu, Senhor, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu só posso falar o que Tu queres que eu fale. Através de mim somente eu não posso falar nada. Mas Tu, Senhor, podes falar através de mim. Podes usar a minha boca para falar a Tua verdade, para tocar aos corações. Não só os corações dos que estão escutando, mas também o meu coração. A cada coração que escuta. Senhor, fale nesta manhã. Dize a cada um o que eles precisam de escutar nessa tarde. Senhor, quero que eles venham a encontrar a Ti se não Te conhecem. Mas se Te conhecem, que eles venham a crescer em Ti. E aqueles que desviaram do Teu caminho, venham a voltar ao Teu caminho, Senhor. Pedimos tudo isso na Tua graça. No nome de Jesus. Amém e amém. Sim, Paulo escrevendo aos Coríntios. Ele escreveu essas palavras. E agora vamos estudá-las. Vamos ver o que elas dizem ao nosso coração. 1 Coríntios 12, 12 a 31. Versículo 12 diz: porque assim como o corpo, falando da igreja, é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo. Refere-se à igreja como sendo o corpo de Cristo. Assim é Cristo também. Apresenta o Salvador como unidade na multiplicidade, como é a igreja. Então, está apresentando a igreja como um corpo, o corpo de Cristo. Cristo também é um corpo, mas também ele é o cabeça também. Deus é a cabeça do corpo, que nos dirige, certo? Mas cada parte do nosso corpo existe uma função. Mesmo assim, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, existe cada uma função. Então, vamos prestar atenção, porque Deus quer falar no nosso coração sobre estas coisas que temos. Aqui nós vemos, se a gente olhar, temos muitas denominações. Se você está num lugar que existe muitas denominações, você vai ver que existe a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Pentecostal. Seja que seja a Assembleia de Deus, pode ser outra Pentecostal. A Igreja Presbiteriana. Todas procuram a Deus e a Jesus com todo o seu coração. Mas cada um tem uma função diferente. Aqui não diz isso, mas quando eu cresci, eu via isso. Muitas vezes as pessoas da igreja presbiteriana,
alcançavam as pessoas de uma cultura mais alta do que outras igrejas. A Igreja Batista, uma cultura um pouquinho menos do que a presbiteriana, mas mais alto do que a da Assembleia de Deus, é um povo mais, com mais dificuldade econômica. Mas isso não quer dizer que não existe pessoas da Assembleia de Deus que sejam mais, que tenham mais recursos, como o da presbiteriana ou como o da Batista. Existem essas pessoas em todas as denominações, mas elas alcançam sempre aquela parte de cultura diferente. Mas não é só isso. Às vezes vemos eles trabalhando contra um ao outro. Vemos que quantas vezes você vai numa cidade onde a Assembleia de Deus está combatendo a Igreja Batista, ou a Batista está combatendo a Igreja Presbiteriana, ou da Assembleia de Deus também. E vai um e vai outro combatendo um ao outro, em vez de unirem suas mãos para falar de Cristo a todos. Porque a verdade é que Cristo veio e morreu no Calvário para todos. Não é só para as pessoas da Assembleia de Deus, não é só para os pentecostais, não é só para os batistas, não é só para os presbiterianos. Ele veio para todos. Ele veio para até os católicos, até os adventistas. Mas a gente tem que ver se estamos aceitando ele da maneira correta, certo? Então vemos que Jesus quer que trabalhamos junto. Existe muito parte deste corpo. Existe muita parte desse corpo. Mas precisamos saber qual é a nossa posição no corpo. Se você tem Jesus Cristo no seu coração, como o Senhor da sua vida, e acredita nele, que ele morreu no Calvário para te salvar, então você é salvo. Você arrependeu dos seus pecados, você é salvo. Não importa a igreja que tu vais. Existe um corinho que a gente cantava quando era criança. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai-me a mão e meu irmão serás. Dai-me a mão, dai-me a mão, dai-me a mão e meu irmão serás. Dai-me a mão, dai-me a mão, dai-me a mão e meu irmão serás. Se o teu coração está no caminho certo, você tem que dar a mão àquele outro irmão, para poder fazer a obra do Senhor e levar o evangelho àqueles que não conhecem. Voltaremos à mensagem. E no versículo 3 diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Somente o Espírito Santo faz isso, certo? Somente Ele pode nos batizar no mesmo Espírito. Somos todos batizados em um corpo. Na salvação, o Espírito Santo batiza o pecador crente no corpo de Cristo, que é a experiência dos nascidos de novo. Não se refere ao batismo das águas, nem ao batismo com o Espírito Santo. Existe o batismo da salvação. É este que a gente está referindo aqui. Existe o batismo com o Espírito Santo, existe o batismo nas águas. Aqui estamos referindo ao batismo da salvação, que é quando você aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro do seu coração.
quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos devem ser da mesma maneira, por através de Jesus Cristo e o que Ele fez por nós na cruz. O único meio de salvação é por meio de Jesus Cristo e o que Ele fez na cruz do Calvário. Não importa que você seja, aqui diz, judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, quer brasileiro, quer americano, não importa. Importa que você reconhece que o único meio é por meio de Jesus Cristo e o que Ele fez no Calvário. E todos temos bebidos de um Espírito. O Espírito Santo é o agente que afeta a obra da redenção realizada em nossas vidas, que é possibilitada pela morte, sepultamento e ressurreição, ascensão e exaltação de Cristo. Então, quando Cristo morreu na cruz e foi sepultado, ressuscitou, ascendeu aos céus e exaltou, ele foi exaltado, foi porque quando isso tudo aconteceu, ele deixou o Espírito Santo para habitar em nossas vidas e nos ensinar, e nos guiar, nos lembrar do que a palavra dele diz. É o Espírito Santo que age na nossa vida. Porque também o corpo, não o corpo humano, mas de Deus, não é um só membro, mas muitos. Eu não estou agindo sozinha. Porque sozinha eu não poderia fazer nada. Eu só sou um membro do corpo de Cristo. Eu preciso de cada pessoa do corpo de Cristo para agir também. Porque se não for, a obra do Senhor não vai a nenhum lugar. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não serei por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não serei por isso do corpo. Só porque esses vários órgãos são diferentes em suas funções, não os tornam menos necessários para o funcionamento bem-sucedido de todo o corpo humano. Não é certo? A mão não pode andar, pode? Se a pessoa não tiver pé, talvez ela pode andar com a mão se precisar, mas é adaptado, certo? Mas a função da mão não é de andar. A função da mão é de carregar coisas. A função do pé é de andar, levar você de um canto para outro. A função da orelha é para escutar. Do olho é para ver. Da boca é para falar. O olho não pode falar. A orelha não pode falar. A orelha não pode ver. E o olho não pode escutar. Então vemos que cada coisa tem sua função. Mesmo assim no corpo de Cristo. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Que coisa, não é? Para um corpo humano ser inteiro, ele precisa de ter vários órgãos diferentes. Imagine um olho fazendo tudo que o corpo faz. Não adianta, não dá certo. Não pode, não é? Mas, versículo 18, mas agora Deus colocou os membros no corpo humano. Cada um deles como quis.
Versículo 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pense bem. Se o corpo humano fosse um grande olho, ou uma grande orelha, não seria mais um corpo, mas sim uma monstruosidade, não é? Seria muito feio, não é? Agora, pois, há muitos membros, mais um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda o corpo, a cabeça, aos pés, não tenho necessidade de vós. Proclama uma interdependência mútua no corpo humano, que tipifica lindamente a interdependência no corpo de Cristo. Se cada parte do nosso corpo depende da outra, a mão depende do braço, o braço depende do tornozelo e assim adiante. Todo o corpo depende um do outro. Assim também na igreja, cada membro do corpo de Cristo depende um do outro. Versículo 22. Ante os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são necessários. Todos desempenham seu importante papel, sem o qual haveria repercussão. Não há, antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Existem partes do nosso corpo que parece que são mais fracos. O dedo em si é mais fraco do que a mão inteira, não é? Mas tem a sua função. Mesmo assim, outras partes, as partes interiores e as partes exteriores, tudo há função. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, provavelmente fala dos órgãos internos, e a esses honramos muito mais, em referência à cobertura e vestimento. Pelo menos as coisas que a gente tem embaixo das nossas roupas, a gente honra tanto que a gente cobre. Porque a gente não quer que outras pessoas vejam, a não ser a gente mesmo. Então a honra é maior por essas coisas. Mas são menos honrosas, porque se você mostra a outras pessoas, torna-se falta de honra. E aos que em nós são menos decorosos, sendo atraentes, eles não precisam de mesmo atenção que os outros. Damos muito mais honra. A nossa face, a gente dá mais honra. Em alguns países, países, existem religiões que não pode, ou dizem que tem que cobrir o rosto, a mulher tem que cobrir o rosto até que ela case. E o seu rosto é só para o seu marido. Mas, no mundo normal, a gente tem um rosto para mostrar para os outros. E é por isso que a gente honra, ainda dá mais honra para o nosso rosto, porque a gente mostra, tenta fazê-la mais bela, bonita, tenta ajeitar o cabelo. Não é? Damos muito mais honra a essas coisas, dando a dignidade a todos, mas dignidade especial às partes inferiores.
Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, refere-se à desunião e ruptura, mas antes tenhamos os membros igual cuidado uns dos outros. Refere-se ao fato de que todos devem ser tratados da mesma forma. Quantas pessoas criticam aquela pessoa que limpa a igreja? Mas aquela pessoa tem um dom de limpar a igreja. E quando você vai à igreja, você vê a igreja limpinha, bonita, com flores. Se aquela pessoa que fez esse serviço não estivesse lá, você não veria isso. Aquela pessoa deve ser honrada mesmo como o pastor e a pastora da igreja, ou quem for em cima de todos. Todos devem ser honrados igualmente, não importa o dom que você tem. Você pode cantar lindo, mas se você não honra aquela pessoa que limpa aquele chão daquela igreja, você é inútil. Você não deve nem cantar, porque você não está honrando aquela pessoa que limpou o chão. Mas, se Deus te deu o dom de cantar, cante para louvar a Deus. Se deu o dom de pregar, pregue para louvar a Deus. Se deu o dom de limpar a igreja, limpe para louvar a Deus. Tudo para louvar a Deus. (26) De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Apresenta como deveria ser. E se um membro é honrada, todos os membros se regozijam com ele. Todos devem ser lembrados com honra, com bênção, porque Deus amou a todos iguais. E deu a cada um o seu dom, para que a igreja pudesse funcionar, para que o membro pudesse fazer o serviço que Deus lhe deu. Ora, vós sois versículo 27, ora, vós sois o corpo de Cristo. Refere-se à igreja e seus membros em particular. Isso se refere a cada indivíduo na igreja que é verdadeiramente nascido de novo. Todos que entregaram seu coração a Jesus e creram no que ele fez na morte do Calvário. Todos são membros da igreja. Todos, cada um deles, devem ser honrados. Versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, o homem e as denominações religiosas não podem fazer o cenário, sendo este o domínio de Deus em sua totalidade. Primeiramente, ele colocou o quê? Primeiramente, apóstolos. Apóstolos chamados por Deus dão um tom para a igreja por causa da mensagem especial que Deus lhes deu. Então, apóstolos, Deus deu mensagem especial. E eles, Deus colocou na igreja com mensagem especial. Em segundo lugar, profetas. Devem incluir também os evangelistas, assim como os professores, devem incluir os pastores. Os profetas têm a mesma função,
sobre a nova aliança que é a antiga. Como uma exceção, os apóstolos tomaram seu lugar no reino da liderança. Também este é o ofício do professor. Então, Deus colocou, em primeiro lugar, apóstolos, segundo lugar, profetas, em cada um desses. E em terceiro lugar, doutores. Em inglês, lê professores. Mas em português, lê doutores. Aqueles que explicam a palavra. Depois, milagres. Refere-se a este dom particular do Espírito. Depois, dons de cura. Exemplos de dons do Espírito que devem operar no ministério. Socorros. Refere-se a todo tipo de ajuda que Deus colocou na igreja, seja ela qual for. Governos. Aqueles que se referem para manter a igreja estritamente no governo de Deus, com todas as suas muitas funções. Diversidades, muitas línguas diferentes, mas desconhecidas pelo falante e normalmente desconhecidas pelos ouvintes. Variedades de línguas, o presente que requer interpretação. Tudo isso Deus colocou na igreja. Cada pessoa tem uma dessas funções. E procure o que Deus tem para você. Versículo 29 diz: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Existem diferentes ofícios e dons, mas todos são necessários, assim como todos os órgãos do corpo físico são necessários. Todo mundo não pode ser apóstolo. Todos não podem ser profetas. Todos não podem ser doutores. Todos não podem ser operador de milagres. Cada pessoa tem um dom diferente. Porque cada pessoa tem uma função diferente no corpo de Cristo. Tem todos o dom de cura? A respeito é obviamente não. A resposta é obviamente não. Falam todos diversas línguas? Paulo não se dirige aqui ao batismo inicial como o Espírito Santo, que é sempre e sem exceção, acompanhando de falar com outras línguas, mas sim ao dom de línguas, que nem todos têm, embora batizados com o Espírito Santo. Nem todos têm o dom de língua, mas existe aqueles que são batizados com o Espírito Santo que têm como o início o dom de línguas. Interpretação, continuando versículo 30, interpretam todos? Mais uma vez, a resposta é não, mas alguns sim. Alguns vão interpretarem, mas nem todos sabem interpretar, porque não é seu dom. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. A Bíblia fala, procurai com zelo os melhores dons. Para mim, existem dons que eu não posso fazer. Eu não sei tocar piano, gostaria de saber. Posso tocar um pouquinho aqui, ali, mas não sei tocar o piano. Não sei tocar o violão. Mas existem alguns que sabem tocar. E Deus lhe deu o dom. Então, você deve cultivar este dom. Procurar melhorar o dom que Deus te deu para o zelo da igreja, do corpo de Cristo.
Em essência, fala daquilo que o Espírito quer que um crente em particular tenha, e não exatamente o que queremos ter. Muitas vezes a gente quer uma coisa que não existe, não pode. Quantas pessoas gostariam de cantar na igreja, mas não tem o dom de cantar? Tem o dom de pregar. Use o dom de pregar. Se você não sabe cantar, não fique triste, porque Deus quer te usar com o dom que Ele te deu, não com o dom que Ele não te deu. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Isso se refere ao fundamento de amor que deve sustentar todo o que temos a fazer no Senhor, que o apóstolo aborda no próximo capítulo. Queremos te dar a oportunidade hoje, tanto quanto os não crentes aceitando ou o desviado voltando a Cristo, ou o crente que quer nutrir o dom que Deus te deu. Queremos que você ore e peça a Deus que te ajude a usar esse dom para honrá-lo, para glorificá-lo. E se você não conhece a Cristo e quer ser parte do corpo de Cristo, hoje é o dia de ser parte do corpo de Cristo. Você talvez não já sabe o dom que Deus te deu, mas talvez você não saiba. Mas depois que você aceitar, Ele vai te guiar. As pessoas na igreja que tu for vão te ajudar. E você vai aprender o que Deus te deu, o dom que Deus te deu. Procura aquele dom, porque é muito importante. Agora eu quero dar oportunidade àquelas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, que querem fazer parte do corpo de Cristo. Ou aquela pessoa que deixou o caminho do Senhor e quer voltar. Queremos fazer a oração do pecador. Eu vou falar umas palavras e quero que você repete. Eu falo umas palavras, dou uma pausa para você repetir. Depois falo um pouquinho mais, dou uma pausa para você repetir. E até o fim da oração. Quero que você faça isso do seu coração, acreditando nas palavras que você está orando. Se você fizer essa oração comigo e repetir, mas não sentir as palavras, não adianta nada. Mas no seu coração, se você acredita em todas as palavras que está falando, você torna-se um filho de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo depois. Vamos baixar nossa cabeça e fazer a sua oração. Eu começarei e você repete. Dou pausa para você repetir e em diante, certo? Querido Deus no céu, venho a você. No nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados. A forma como eu tenho vivido. As coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe e me purifica com o seu sangue precioso de toda injustiça. Com minha boca, eu confesso, ó Senhor Jesus. Em meu coração, eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. E Ele vive, e Ele está vivo. Neste momento, aceito Jesus Cristo como o Salvador da minha vida,
da minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, estou salvo, e em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou pedir que você faça algumas coisas. Primeiro, eu quero que você olhe debaixo desse vídeo no Facebook ou em YouTube, não importa. Existe um lugar para um comentário. Escreva no comentário que você aceitou a Jesus hoje. Nos deixe saber que você aceitou a Jesus, para que possamos orar por você e pedir a Deus que ajude você a crescer na sua palavra. Que ajude você no seu caminho espiritual. Possamos orar por você para que você possa cumprir os outros passos que pedimos você que faça. A segunda coisa que pedimos você que faça é que você fale a alguém que você aceitou Jesus como Salvador. Muitos vão ficar alegres com você. Outros não vão gostar, vão criticar. Mas saiba de uma coisa, que isso ajudará você a crescer. Ignore o que eles estão comentando se não gostam. Porque Jesus Cristo te dará a força. Tem que confiar nele. Terceira coisa, queremos que consigam a Bíblia. Especialmente, queremos que você olhe na espinha da Bíblia. Deve estar escrito ARC, versão Almeida, Revista e Corrigida, 2009. Não vai dizer as palavras todas, vai dizer ARC. Agora, dentro da Bíblia, se você não achar nada na espinha, olhe dentro da Bíblia, nas primeiras páginas, vai dizer versão Almeida, Revisada e Corrigida, 2009. Ou Revista e Corrigida. Então, procure ver isso na sua Bíblia, porque é muito importante. Existem muitas Bíblias, muitas interpretações, muitas versões. Algumas delas têm acrescentado e têm retirado palavras, tanto acrescentado como retirado. E quando, na Bíblia, em Apocalipse, existe um versículo que diz que não se deve tirar um tio da palavra, ou acrescentar um tio. E porque vai te ensinar doutrinas falsas. E não queremos que você aprenda doutrinas falsas. Então, sabemos que a versão Almeida, Revista e Corrigida é correta. Então, procure essa Bíblia. Procure uma igreja. Visite uma igreja. Se naquela igreja que você visita, o pastor ou os professores da escola dominical, ou quem for, que está ensinando a palavra, não está usando desta versão Almeida, Revisada e Corrigida, está usando outra versão, procure outra igreja, até você encontrar uma que está usando a versão. Uma das coisas que você vê quando você está escutando essa mensagem, você sente o Espírito Santo. E como você sente o Espírito Santo falando no seu coração? Você precisa sentir a mesma coisa na igreja que você vai. Porque se você sente a presença de Deus naquela igreja, então você está no lugar certo. Especialmente, você tem que se ver
que estão usando a versão correta da Bíblia e o Espírito Santo está agindo naquela igreja. Fale com o pastor ou a pastora da igreja, não importa se seja homem ou mulher, sobre o batismo nas águas, que é muito importante. E eles vão te explicar e te guiar os teus primeiros passos na igreja. Diga a eles que você acabou de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E eles vão te ajudar e te guiar no caminho do Senhor. Certo? Então, são essas coisas que te pedimos. Pedimos que Deus te abençoe. É a nossa oração. E queremos orar por você. Então, não esqueça de comentar. Para que nós possamos saber que você aceitou Jesus como seu Salvador. E possamos orar por cada um de vocês. Não sabemos, Facebook nem YouTube nos diz quem está assistindo, a não ser que você torne público. Se você torne público que você inscreveu para o nosso canal, ou que você aceitou Jesus, então nós saberemos. Mas eles não dizem a nós não sabemos quem você é. Então, quando a gente sabe e tem o seu nome, a gente pode orar a Deus para que possa te guiar. A gente pode fazer oração para você exclusivamente. Então, eu peço que nos deixe saber. É muito importante. Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja convosco.